Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula de informática para o concurso da UFG 2018. Então vamos lá, atento a mais dicas importantes. Nós estamos falando sobre os conceitos de hardware e software. Acompanha comigo agora o conceito de software aplicativo, utilizados para realizar tarefas específicas no cotidiano do usuário. Exemplos de aplicativos: editores de textos, planilhas, editores de apresentação, navegadores, programas clientes de e-mail, todos esses são exemplos de software aplicativo. Então, o software é chamado de aplicativo quando ele corresponde a alguma tarefa específica no cotidiano do usuário. É uma aplicação específica, por exemplo. Então vamos pegar ali o que a questão disse. Se eu pegar o Excel que está sendo mostrado aí na imagem, o Excel é um aplicativo de planilhas de cálculo eletrônica. Portanto, ele corresponde a uma aplicação específica no cotidiano do usuário. Já o Microsoft Office Word é um aplicativo de edição de texto. O PowerPoint é um aplicativo de apresentação. O Internet Explorer é um aplicativo navegador. O Microsoft Office Outlook é um aplicativo de correio eletrônico. Então, aplicativos, programas que servem para uma aplicação específica no cotidiano do usuário. Essa é a ideia. Bem, nós temos também uma outra categoria de software que são os chamados softwares utilitários. O software utilitário é aquele que auxilia na manutenção do sistema. Os antivírus auxiliam na manutenção do sistema, portanto, são chamados de softwares utilitários. O desfragmentador de disco que eu estou mostrando ali é um exemplo de utilitário que verifica as unidades e reorganiza a estrutura de armazenamento de dados na unidade, permitindo que os dados fiquem em setores mais contíguos e, com isso, o acesso a esses dados seja mais rápido. A ideia aí do desfragmentador de disco como um bom exemplo, então, de software utilitário. A limpeza de disco é um utilitário que serve para liberar espaço na unidade, excluindo arquivos que não são necessários para o sistema e que podem ser removidos com segurança, liberando espaço naquela unidade. A verificação de erros, também conhecida como ScanDisk, que verifica a existência de erros nas unidades e tenta impedir que o usuário volte a armazenar dados naqueles setores que apresentam erros. Todos esses são exemplos, então, de utilitários, programas que atendem ou servem para manutenção do sistema. Assim a gente completa a ideia do que vimos na última aula, né? Software básico servem de base para outros programas funcionarem. O software aplicativo, aplicação específica no cotidiano do usuário. Utilitário serve para manutenção. Além disso, nós temos um outro termo muito utilizado na informática, que é o termo firmware, que corresponde quando nós temos instruções, isto é, software, gravados diretamente em chips de memória ROM, EPROM ou EEPROM. A ideia de firmware é um programa de computador armazenado diretamente em um hardware, diretamente em um microchip de memória, principalmente de memória ROM, que é a memória somente de leitura. E normalmente esse firmware contém as instruções básicas bem para a realização de tarefas do sistema, mas bem básicas, como por exemplo, muitos computadores têm um programa chamado BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, que vem armazenado diretamente num dispositivo de hardware, num dispositivo, por exemplo, de memória ROM. É um exemplo de firmware, quer dizer, um conjunto de instruções gravadas diretamente num microchip pelo fabricante, quer dizer, um software que o fabricante grava diretamente num microchip, num hardware. A isso nós damos o nome de firmware. Vários exemplos interessantes de recursos e terminologias que caem muito nas provas de concurso e que nós temos que ficar ligados aí para o concurso. Certo, pessoal? Na próxima aula eu volto com mais dicas sobre conceitos de hardware e software. Até a próxima e bons estudos!